O Freitas, conecta o Wilson, então. Eu já vou dar boa noite para ele. O Wilson Lima não é o governador, é o nosso bravo repórter que está acompanhando para e passo a CPI, que eu quero perguntar para o Wilson. Muito boa noite, Wilson. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bom? Todo mundo escutando bem? O áudio está ok? Está ok, considerando o ruído externo, mas está ok. Eu quero que você sintetize para mim o dia de hoje. Eu sei que a audiência do Marcelo Queiroga não terminou. O Barra Torres até foi postergado para semana que vem, não é isso? Junto com vários outros, criou um efeito cascata de adiamentos das audiências que estão previstas para a semana que vem, que também será uma semana muito quente, mas eu queria que você sintetizasse a participação do Marcelo Queiroga hoje. Eu fiquei com a sensação de que ele escapou muito das perguntas, respondeu pouco e ficou, como eu disse agora na abertura do programa, ficou ali, expôs o dilema dele, né, como médico, cardiologista que acabou expondo um dilema de a qual senhor servir, né, ao Bolsonaro, negacionista, ou à medicina, né, a ciência médica. Qual é a tua sensação? Quais são os highlights aí? Quais são os destaques desse dia da CPI? Boa noite, Cláudio. Boa noite para você, amigo do antagonista. É exatamente isso, Cláudio, que você resumiu muito bem. Né? Isso acontece muito quando você tenta servir a dois senhores distintos. Né? Então, você tenta ao mesmo tempo servir a Deus e ao demônio, você não consegue servir bem nem a um nem a outro. Né? Basicamente isso. Durante o depoimento de hoje, o Marcelo Queiroga, ele tentou ali se esquivar, tentou proteger muito o presidente Jair Bolsonaro, falou algumas... Né, tentou atribuir a Bolsonaro uma responsabilidade que, de fato, ele não tinha em relação à aproximação com a China, por exemplo, para aquisição de vacinas. Ele citou muito en passant, né? Ele falou que o Bolsonaro não teria necessariamente trabalhado a favor da cloroquina, mas, ao mesmo tempo, o Marcelo Queiroga em nenhum momento condenou ou criticou a cloroquina. Né? Inclusive, a gente mostrou durante a cobertura, Cláudio, que em março do ano passado, o então presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, o Marcelo Queiroga, ele já alertava para os riscos da cloroquina, né? E agora, como ministro, ele ficou ali no meio da corda bamba, né? Sem saber necessariamente, sem criticar de um lado, mas também dizendo, olha, que é cedo para falar, eu vou ter que julgar, eu vou ter que entrar nesse debate no Ministério da Saúde. E isso, de fato, irritou muito os senadores. Isso, principalmente o relator, né, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, em vários momentos, criticou o ministro Marcelo Queiroga pelo fato dele não ser objetivo, né, nas respostas. Né? Até perguntas simples que se pergunta para o Marcelo Queiroga, como, olha, você como médico, você é a favor da cloroquina, sim ou não? Depois disso ele ficava enrolando ali, não, olha, eu preciso observar que eu vou ter que jogar essa questão, por isso, por aquilo, por assado, eu vou ter que vou ter que me manifestar sobre um posicionamento no Ministério da Saúde, etc, etc, etc. Quer dizer, ele lembrou um pouco, Cláudio, talvez você vai lembrar muito, né, algumas sabatinas de ministro do Supremo, né? Com certeza você deve lembrar da sabatina do Carlos Nunes Marques, né, aqui no Senado, que também se perguntou muita coisa para o Nunes Marques. Ele falou, olha, eu não sei, eu vou ter que me manifestar sobre isso. Prisão em segunda instância, olha, talvez eu vou ter que me manifestar sobre isso, então eu não posso dizer que sou a favor, que eu sou contra, né? Então, foi bem nessa toada o depoimento do Marcelo Queiroga, Cláudio. Deixa eu te perguntar, deixa eu te interromper. Eu fiquei agora na dúvida. O Marcelo Queiroga, você que estava lá na CPI, pode me dizer. Eu senti ele muito escorregadio. Ele estava usando vaselina ou álcool gel? Olha, do jeito que o Marcelo Queiroga é escorregadio, meu amigo, acho que ele deve ter misturado os dois para fazer um composto próprio. Né? Nenhum nem outro. Respondendo bem ao estilo Marcelo Queiroga. E só para... Lembra um pouquinho... Fica muito tempo aí não, porque você acaba se contaminando, hein? Mas é mais ou menos por aí, Cláudio. Mas é mais ou menos por aí, Cláudio.
Lembra da escolinha do professor Raimundo, né? O Somebody Love, né? O Orlando Lero? Nem aquilo. O Queiroga foi totalmente evasivo nas respostas. E ele, a única vez que ele respondeu alguma coisa de forma concreta foi justamente as perguntas do governo, né? Inclusive fazendo referência ao Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, em um momento, perguntou para ele sobre aquele coquetel de medicamentos, né, que ainda está em teste. Ele falou, olha, pode ser uma boa solução, etc. Perguntaram... E é engraçado que nesse momento, Cláudio, ao contrário das perguntas do Renan Calheiros, ele falou, não, senador Ciro Nogueira, essa foi uma pergunta excelente. E toda pergunta positiva, ele começava assim, olha, pergunta excelente. E toda pergunta que ele não queria responder, ele vinha com o clássico veja bem, né? Aquele veja bem que a gente já está acostumado aqui em Brasília. E só para você que está em casa assistindo a gente, você deve estar observando que o áudio está um pouco ruim, porque nós estamos exatamente no corredor aqui do Senado, que dá acesso à imprensa. Tem vários colegas aqui do lado fazendo a cobertura também, já fazendo seus respectivos links. Então você literalmente está dentro do Senado, aqui do lado a gente não tem como mostrar aqui, mas a sala da CPI fica a 20 metros daqui, só para vocês terem uma ideia. Depois você mostra. Vamos arrumar um suporte melhor para você aí. A gente vai fazer mais essas entradas ao vivo com você aqui, porque, de fato, a CPI está mobilizando a nossa cobertura, a sociedade está interessada, e todo dia a gente tem de fazer esse tipo de conversa, até para você trazer esse sentimento. Você falou aí de um levantando para o outro cortar, o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi puxada a orelha dele, né? Ontem teve uma reunião, não é isso? Você noticiou até a reunião de emergência, porque o desempenho do Ciro Nogueira estava muito aquém do que se espera, né, de um senador. Ciro Nogueira pode vir aqui, viu, senador? Está aberto o programa para a gente te ouvir aqui, fala que eu te escuto. A gente percebe que eles fizeram um rearranjo também na coordenação, colocaram o Onyx para coordenar esses trabalhos da CPI. O Onyx já se reuniu com o Pazuello, já está criando uma confusão danada, o pessoal já para cima do ministro, porque você tem um ministro, né, tentando orientar o depoimento de um ex-ministro. A coisa só vai piorando. Eles tentam organizar o coreto e acabam provocando mais confusão, né? Me fala uma coisa. A gente tem uma narrativa que está sendo construída nesta primeira semana, uma narrativa no sentido dos depoimentos que são dados, né? Eles vão reforçando algumas teses, vão esvaziando outras teses, e isso já vai, vamos dizer, virando um rascunho do relatório final da CPI. É óbvio, é muito cedo, a gente ainda terá muita gente para falar, teremos aí muitos documentos para serem analisados, mas assim, nesses primeiros dias desta primeira semana, qual é, vamos dizer assim, qual é o destaque? O que você acha que ficou mais fixado? Eu fiquei com a impressão que foi a história aí do Ministério Paralelo, né, que o Renan, vamos dizer assim, fez uma marketagem em cima dessa coisa do Bolsonaro ficar fazendo consultas informais. Ontem conversei com o Mário aqui sobre isso. Eu fiquei com esse sentimento de que talvez isso seja uma coisa que está sendo reforçada por esses depoimentos, seja voluntariamente ou involuntariamente. Às vezes, quando o sujeito nega, né, ele fala assim, não, eu nunca receitei cloroquina, né? Ele ficou falando, não, eu nunca prescrevi cloroquina, nunca defendi a cloroquina assim, mas o Bolsonaro continua defendendo a cloroquina. Então, fica essa impressão realmente de que tem um governo paralelo, um Ministério da Saúde paralelo. É muito estranho. Eu não sei se essa é a tua sensação, se você tem algum outro destaque para a gente concluir a nossa conversa. Vamos lá, Cláudio. Na verdade, mais do que impressão, os integrantes da CPI já têm essa convicção. Mais do que impressão, já existe essa convicção. Agora há pouco a gente conversando ali no bastidor com o vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, ele estava falando justamente sobre isso, Cláudio. Essa sua impressão do Mário, né, já mostrando que essa é a primeira conclusão da CPI. Assim, pelo menos no primeiro momento, já é a primeira conclusão. Que existe, de fato, um ministério paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro. E que esse ministério paralelo, ele convencia o presidente a adotar todas as medidas negacionistas que a gente vem acompanhando ao longo da pandemia de Covid. Então,
O problema agora que os integrantes da CPI têm buscado é justamente quem são os nomes que fazem parte desse Ministério Paralelo, né? Hoje, ganhou força a tese da convocação do Onyx Lorenzoni, tá? Estou trazendo, inclusive, uma informação aqui já aqui para o Papo Antagonista já, né, que hoje ganhou força essa tese. A gente deu essa informação ontem, né, que a CPI queria convocar o Onyx, justamente por sua relação, pela interferência do Palácio do Planalto nos trabalhos da CPI hoje, né, e também por ele formar essa espécie de esse ministério paralelo, e agora já ganha força essa tese da convocação do Onyx Lorenzoni, justamente por essa reunião que você citou agora há pouco, Cláudio, dele com o Pazuello, né? Inclusive, já sobre essa reunião, Cláudio, só para o amigo do antagonista, né, ficar bem informado, já rola uma piada aqui no Senado de que, olha, o Onyx conseguiu a cura para a Covid, porque ele foi lá se reunir com um camarada que disse que estava contaminado com o novo coronavírus e ele não contraiu a doença. Então, já rolou essa brincadeira, essa piada aqui no âmbito da CPI. Então, a questão do Ministério Paralelo essa é uma primeira linha de investigação. E o que os senadores querem? Eles vão fazer esse primeiro momento de narrativa, eles vão traçar essa linha narrativa para chegar às conclusões. A ideia nesse momento é montar um roteirinho, sabe, Cláudio? Um roteiro de começo, meio e fim, né? Então, nesse primeiro momento, eles já entenderam que existe um problema, que existe esse Ministério Paralelo. Agora, a partir da próxima semana, eles vão intensificar essas apurações para saber, dentro desse Ministério Paralelo, quem eram os responsáveis, quem fazia o aconselhamento técnico, quem sabotava as políticas do Ministério da Saúde, né? Quem literalmente convencia o presidente Jair Bolsonaro a não encampar as teses do Luiz Henrique Mandetta, se era o Carlos Bolsonaro, se era o Onyx, se era o Osmar Terra, quem era o médico que prescrevia, se era a Nise Yamaguchi, enfim. Então, a ideia, a partir da próxima semana, a partir desse primeiro momento, Cláudio, é tentar se estabelecer qual a importância e quais os nomes desse, entre aspas, Ministério Paralelo que atuava no Ministério da Saúde. Quer dizer, paralelamente ao Ministério da Saúde. Muito bem. Você falou Nise Yamaguchi, o CD Silva até arrepiou aqui do meu lado no estúdio. Eu sei que ele ama a Nise, eu sei que ele tem uma relação de amor com ela. Wilson, obrigado pela tua participação. Continua aí com os olhos atentos e os dedos firmes, tá? A gente segue na cobertura da CPI, segue em cima do noticiário, sempre trazendo em primeira mão as informações do que acontece aqui em Brasília. Então, você quer falar mais alguma coisa? O que você quer falar? Não, só para a gente fechar, Cláudio, só quero passar para o espectador a agenda da semana que vem, que a gente já aproveita e já ratifica, né? Na terça-feira... Manda ver. Terça-feira, diretor-presidente da Anvisa. Quarta-feira, esse depoimento é imperdível do Fábio Van Garden. E na quinta-feira, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. Ou seja, semana que vem promete. Excelente. A gente vai tentar entender um pouquinho o que o secretário de Comunicação estava fazendo, intermediando o contrato bilionário de vacina. Eu estou aguardando a cariação, né? Primeiro vai ter o depoimento de depois o depoimento do Pazuello, do Fábio, depois do Pazuello, dia 19. Eu acabei de publicar aqui que ele já está com um advogado, né? Um advogado, inclusive, contratou um advogado. Eu não sei quem indicou para o Pazuello, se foi o Flávio Bolsonaro, mas o Pazuello contratou um advogado, um criminalista, especialista em tribunal de júri, que defende miliciano, defendeu o Robocop, o Batman, né? Não são os heróis, não, são os milicianos. Então, assim, ele está com esse advogado e já está estudando entrar com HC preventivo para não falar. Ele fugiu agora dessa primeira audiência, remarcou para dia 19 e é possível que ele não fale. E eu estou no aguardo do que vai acontecer numa cariação, porque o Fábio Van Garten jogou a culpa em cima do Ministério da Saúde pela não aquisição das vacinas logo no ano passado, especialmente a da Pfizer, e o Pazuello fala o contrário. Então, essa briga aí, nessa briga eu torço pela briga. Wilson, obrigado, tá? Até a próxima, a gente volta. É isso. O Queiroga, que está defendendo a cloroquina, já no passado
alertou para o risco cardíaco da cloroquina, a gente noticiou tudo isso, né? Tem várias passagens importantes aqui, não sei se vale a pena a gente colocar alguma, ele fugindo das perguntas, né? Põe esse VT, ô Freitas, do Queiroga fugindo das perguntas, irritando a turma da CPI. Você compartilha da opinião da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Objetivamente. Senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então não compartilha. Não em relação então, à não opinião pessoal, né? Então, certo, de qualquer cidadão então brasileiro. Tecnicamente o senhor não compartilha. Senador, existem duas correntes. A resposta é do depoente, senador. Existem duas correntes de entendimento. Estou aguardando a resposta. Só um minutinho. Estou aguardando a resposta. Só um minutinho. Todos nós estamos aguardando a resposta. É uma resposta, não tem três palavras. Mas não, só tem uma. Mas não cabe construir a resposta. Peraí, quer ver? Quer ver como é simples? Senador Reis, que defende. O senhor compartilha da opinião que possa se dar cloroquina para combater o coronavírus? Só um minutinho. Presidente Omar. Simples. É sim ou não? É um kit antidrogas. Kit antidrogas. Conforme está sendo feito no governo do estado do Pará, do Amapá e outros estados. Só sim ou não? Sim. Só sim ou não? Se ele não quiser responder, é o direito dele. Agora ele disse, eu não vou responder. Não é direito. Ele prestou compromisso de que responderia. Ele falaria a verdade. Então é isso que eu estou questionando, só isso. O senhor não vai. O senhor compartilha ou não as opiniões do presidente? É uma pergunta objetiva. O senhor pode dizer sim ou não. Senador, o senhor compartilha, então? Quer induzir o testemunha. Não tenho que fazer juízo de valor a respeito das opiniões do presidente da República. Então, peraí, só um minutinho. É uma pergunta mais fácil. É porque o Renan também, às vezes... Eu não retiro a minha. Ele coloca eu não retiro uma dificuldade para as pessoas entenderem a pergunta. Ministro Queiroga, o senhor é a favor de prescrever cloroquina ou não é a favor? Sim ou não? É mais fácil. Não foi essa. Eu perguntei, o senhor compartilha o que o presidente defende, inclusive ontem defendeu novamente. O senhor compartilha ou não? É a pergunta. Senador, eu peço a Vossa Excelência que entenda a minha posição como uma autoridade sanitária, que vou ter que me manifestar no momento correto. Se eu me manifesto agora, isso aqui não é fórum. Isso não é fórum de... Claro que é, senador Humberto Costa. Isso é uma CPI do... Olha, tô para ver, hein? É vaselina, certeza que é vaselina.